Olá, querido estudante, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, tá? Hoje, nono ano, tá certo? A gente vai dar uma continuidade aí, a gente está estudando química, né? Que está aí dentro das ciências. Meu nome é Marisa Araújo, hoje o intérprete de Libras é o Daniel, tudo bem, Daniel? Bem, qual que é a matéria que a gente vai estudar hoje? Propriedades da matéria, tá? Ciências nono ano do ensino fundamental, ok? Então, quais são as habilidades que iremos desenvolver hoje na nossa aula? Olha, eu estou fazendo uma retomada de habilidades que vocês já aprenderam lá no sexto ano, mas a gente revê de novo agora no nono, tá ok? Que é identificar as propriedades específicas da matéria com ênfase na água, como densidade, solubilidade, temperatura de fusão e de ebulição, em situações de conhecimento do cotidiano. E também identificar as propriedades gerais da matéria. Então vamos revisar. Vocês lembram quais são as propriedades da matéria? Nós temos propriedades gerais, temos específicas e temos também as organolépticas, tá? Um tempinho para ver se vocês lembram, né? Olha só, vou fazer aqui uma analogia muito simples. Se eu disser assim, José, busque o meu irmão no aeroporto. Ele vai perguntar, como ele é? Ah, ele tem um cabelo castanho, ele tem 1,80 m e é branco. Você já imaginou o José chegando no aeroporto? Ele vai encontrar um monte de pessoas com essas mesmas características. Cabelo castanho, branco, né? Então, eu chamo essa característica de geral, quer dizer, várias pessoas vão ter. Então, na matéria, mesma coisa, uma característica geral, você vai encontrá-la em várias matérias. E não é, assim, muito bom para você usar como critério para separar uma matéria da outra. Agora, se eu disser assim, José, busque o meu irmão, a identidade dele é MG5577919, CPF e tal. Ah, eu já disse algo que é muito específico e só ele tem. A mesma forma eu uso para matéria. Características específicas tem que ser algo que só aquela matéria pode ter e vai diferenciar ela de outra. Então, é uma analogia bem simples, tá, gente? Para vocês entenderem o que é geral, o que é específico. Então, olha só, eu tenho aqui na bancada, nós vamos olhar aqui na bancada, mas também vocês podem olhar aqui no quadro, primeiramente. Olha, tem dois líquidos ali na bancada, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu estou dizendo algumas características. Olha, esse material é incolor, é líquido nas condições ambientais, é inodoro, a amostra de massa é igual a 36 gramas, amostra com volume de 36 ml, temperatura igual a 25 graus nas condições ambientes, ponto de ebulição igual a 100 graus, a 1 atmosfera e 25 graus, ponto de fusão igual a 0 graus Celsius, tá? E 1 atm e 25 graus Celsius. Densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Calor específico, 1 caloria por grama. Quais características dessas são gerais e quais dessas características são específicas? Tá? Então, vem aqui na bancada comigo, tá? Olha aqui. Eu tenho aqui, olha, duas substâncias, né? Aparentemente iguais, tá certo? Será que as duas são a mesma? Né? Na verdade, eu tenho aqui álcool e água. Preste atenção. Se você, por exemplo, olhar o volume, né? O volume é uma característica geral. Eu vou perceber que as duas aqui, amostras, estão com o mesmo volume. Vou mostrar aqui para vocês, 15 ml. Então, elas têm o mesmo volume, mas são substâncias diferentes. Então, é propriedade geral, não serve para me diferenciar. Se eu for colocar isso numa balança, que eu tenho uma balança, tá, gente? Mesma coisa. Se eu for pesar, eu tenho aqui, elas podem estar com a mesma... Eu posso pegar uma pedra e uma borracha, e ambos, né? Tiverem lá, por exemplo, 7 gramas, mas uma é borracha e uma é pedra. Então, a massa também pode se repetir. Então, é uma característica geral da matéria, tá certo?
Então, olha só, outra coisa. O que é característica organoléptica? Se eu cheirar, eu posso talvez perceber que esse líquido é incolor, é inodoro, e se eu observar com os olhos, com a visão, eu vou ver que ele é incolor. Então, aquelas características que eu consigo perceber com os órgãos, né, dos sentidos, eu chamo de características organolépticas, tá? E o álcool, ele tem um cheiro, né, característico, tá certo? Então, são características organolépticas, tá certo? Então, daquelas características que eu vi aqui no quadro, tá, gente? Ser incolor, ser inodoro é característica organoléptica, estar líquido nas condições ambientais é uma característica específica, geral, porque eu posso ter várias substâncias que são líquidas na temperatura ambiente, tá? A amostra de massa igual a 36 também é geral, o volume também é geral. Agora vamos pensar numa específica. Voltando aqui na minha bancada, olha que interessante. Se eu quiser, por exemplo, diferenciar qual que é álcool, qual que é água aqui, eu poderia colocar isso para ferver. Sabe por quê? Na hora que eu colocasse o termômetro, o álcool, ele tem uma temperatura de ebulição por volta de 75. Ele ferveria bem mais rápido e entraria no estado aí de vapor bem mais rápido que a água. Quando eu fosse ferver a água e colocasse o termômetro, não trouxe aqui para a gente não usar fogo, né? Que é mais perigoso. Aqui, por volta de 98 graus, a nossa água iria ferver. Então, ponto de ebulição, de fusão, solubilidade são características específicas da matéria. Então, para diferenciar, o químico usa tanto uma quanto outra, tá? Eu trouxe aqui na minha bancada também outros exemplos de características gerais, tá? Vou mostrar para vocês daqui a um minutinho. Deixa eu só passar aqui o slide, tá? Então, vamos ver aqui comigo, é bom anotar, tá? O que são propriedades gerais? São aquelas comuns a todos os materiais, independentemente da sua composição, tá? São elas: massa, que é a grandeza que vai medir a quantidade de matéria, tá certo? Geralmente em quilograma, em grama, né? Extensão, tá? Que é a capacidade dela de ocupar um espaço. Uma pedra, ela tem uma extensão, né? Um caderno, ele tem uma extensão, concorda? Inércia, que é, eu vou explicar aqui na bancada o que é inércia daqui a pouquinho. Impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Então, vamos aqui voltar na bancada. Olha só. Primeiramente, eu tenho aqui, olha, isso que chama grau e pistilo, serve para amassar, tá? Eu tenho aqui dentro um medicamento, tá? Um comprimido. Se eu bater aqui, ó, o que você acha que aconteceu com esse comprimido? Ele foi o quê? Ele dividiu em pedaços, tá certo? Mesma coisa se eu pegar aqui esse giz de cera, olha. Isso é uma propriedade geral, divisibilidade, tá certo? Outra propriedade geral, compressibilidade. Olha só, aqui eu tenho uma seringa, estou puxando o ar. Olha, o ar eu consigo comprimir, eu faço assim, eu imponho uma força, tá vendo? E eu consigo então comprimir essa matéria. Compressibilidade também é uma característica geral da matéria, tá? Elasticidade, olha, tem um elástico, eu tenho aqui uma matéria, eu vou esticar, ela vai mudar aí de forma, né? Mas ela vai o quê? Depois ela volta ao seu estado original. Eu modelo ela, mas ela volta ao estado original. Elasticidade, tá? Muito tranquilo, né, gente? O que é inércia? Sabe quando você anda de ônibus, né? O motorista ali numa velocidade estável, né? De repente ele dá uma freada. O que acontece com você? Você é jogado para frente, porque seu corpo continua aquele movimento, tá? Isso é o princípio da inércia. Como assim? Olha, eu tenho aqui um carrinho. Esse carrinho, o que quer dizer isso? Um corpo, ele tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento
a não ser que haja sobre ele uma força. Então, se eu, olha, vou agir uma força aqui nele, ó. Aí, saiu da inércia, tá? Agora, esse carrinho, gente, olha, ele parou, por quê? Nós temos a força de atrito que está aí fazendo uma força contrária, fazendo com que o carrinho pare, tá? Então, a inércia é ele aqui, olha, ele continua paradinho, eu faço uma força e ele, então, vai sair, então, daquele estado que ele estava, tá certo? Então, a inércia, e lembrando que quanto maior a massa, maior a inércia. Muito mais difícil empurrar um caminhão do que empurrar um Fusca, concorda? Né? Porque a massa vai ser maior, então a inércia também vai ser o quê? Maior, tá ok? Vamos ver ali outra característica, descontinuidade. Eu peguei uma coisa bem simples, tá? Para vocês imaginarem aqui, ó. Por exemplo, eu pego aqui, isso aqui, gente, é uma gaze. Ela está fechada aqui, olha. Você imagina que ela seja toda contínua. Mas se você abrir a gaze, você vai ver o quê? Uma descontinuidade. Está vendo esses espaços vazios? Tá? É um exemplo bem assim, vamos dizer assim, gritante, né? Se eu pegar um outro exemplo, por exemplo, a água. A água, ela tem espaços entre as moléculas, tá certo? Então, a matéria, ela tem aí descontinuidade. Então, todas essas características aí são características gerais da matéria, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos fazer agora, completar esse mapa mental? Pessoal, o mapa mental é muito importante. Por quê? Porque o seu cérebro é como se você estivesse organizando aquele assunto, aquela matéria, em caixinhas. Isso faz sentido para o seu cérebro aprender, isso é comprovado cientificamente. Então, vocês têm que fazer mapa mental, deverzinho de casa aí, que é muito bom, tá? Olha, como é que você organiza isso que eu ensinei, né, em caixinhas? Propriedades da matéria que a gente está estudando. Aí eu puxei duas setinhas, olha, tem as específicas e tem as gerais. Exemplo, invisibilidade, massa, impenetrabilidade. Vamos lembrar aqui de outras propriedades gerais que a gente estudou ali? Por exemplo, inércia, massa, extensão, divisibilidade, vai caber aqui. Nossa, ficou para cima, não tem problema. Você vai fazer bonitinho aí no seu caderno. Dessa forma, até na hora que você está estudando, você fecha o olhinho e você lembra do esquema na sua mente. Então, isso é muito bom, tá, gente? Essa palavrinha impenetrabilidade, eu vou explicar para vocês aqui na bancada. Vem aqui comigo, por favor. Olha só, o que é, Marizinha, impenetrabilidade? É uma propriedade da matéria que diz que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar. Olha só, se eu colocar aqui esse instrumento aqui dentro da água, a água aqui, olha, se a câmera puder mostrar, está indicando aqui um volume dela, ó, tá? Deixa eu só ver, conferir aqui o volume, tá um pouquinho a mais de 200, tá? Eu vou colocar aqui esse material aqui dentro, ó. Vocês vão perceber o quê? Que subiu aqui a água, né? O volume aqui aumentou. Por quê? Porque dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço, tá? Ou melhor, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso é a impenetrabilidade, tá certo? Espero que tenham compreendido. Então, passando aqui do mapa mental, que é muito legal vocês fazerem sempre. Eu sempre vou trazer mapa mental para vocês, tá, gente? E agora, então, vamos fazer também um exercício de fixação. Vamos ver se vocês estão lembrando, olha só. Já dei uma dica aqui, ó. É uma grandeza invariável que representa a quantidade de matéria presente em um corpo. Quantidade de matéria? Massa. Já dei a dica aí. Vamos ver agora. Capacidade que um corpo tem de ocupar um lugar no espaço em qualquer estado físico que é medida pelo volume.
Um segundinho para vocês lembrarem o que é isso aí, tá? Extensão, tá? Todo corpo tem uma extensão. Vou deixar aí para vocês a resposta, tá? Que também aí é uma maneira de vocês estarem fixando a matéria. Propriedade que permite ao objeto, mesmo ao ser fracionado em pequenas partes, manter as suas propriedades. E aí? Ser dividido em pedaços é o que, gente? A divisibilidade. E indestrutibilidade é que ele não vai ser destruído, ele vai ser o quê? Transformado. Tá? Eu vou deixar para vocês anotarem aí na casa de vocês, tá? Ao aplicarmos uma força, ou seja, exercermos uma pressão sobre a matéria, é possível reduzir o seu volume. Exemplo, eu usei a seringa, compressibilidade, tá? Tá certo? Eu não vou anotar aqui, porque depois eu quero que vocês leem de novo esses slides e tentem fazer, memorizando e lembrando direitinho, tá? Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Foi o último experimento que eu fiz, né? Como é que chama? Impenetrabilidade, tá? E o 6, uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja do repouso, seja de movimento, a não ser que uma força externa influencie. Qual dos experimentos que eu fiz aqui na bancada que eu falei dessa propriedade? Lembraram do ônibus, né? Quando o ônibus freia, você é jogado para frente? Lembram disso? Quando ele acelera, você vai o quê? Para trás, porque a tendência do seu corpo continuar naquele estado seu, tá? Lembrou? Inércia, tá? A gente até brinca, né? Nossa, sai dessa inércia. Às vezes o aluno está em casa só vendo televisão, só no celular, a mãe fala, menino, sai dessa inércia. A não ser que uma força exerça sobre ele. Pegar um chinelo, né? Mandar estudar. Ou então o professor falar, estuda para amanhã. Então, estou tirando você da inércia. A gente fala isso muito no dia a dia, tá? Ok. E as propriedades específicas? Eu falei para vocês, né, dei até exemplo lá de buscar a pessoa no aeroporto e falar algo que é realmente específico, como a identidade, né? Então vamos ler aqui, bom anotar, tá, gente? Como o próprio nome indica, são aquelas específicas para cada matéria, que podem ser usadas para identificar a substância ou composto que está sendo analisado. Exemplos: densidade, pontos de fusão e ebulição. Mostrei para vocês, né, que o álcool ele vai entrar em ebulição mais rápido que a água, tá? Por exemplo, tá? E também coeficiente de solubilidade, né, que é quando você, por exemplo, joga um sal na água, ele vai dissolver. Mas eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, só um detalhe aqui, o que é densidade? A gente tem uma fórmula para densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. Venho aqui na minha bancada rapidinho, eu trouxe aqui uma balança, tá, gente? E aqui, olha, se eu pesar essa borracha, não dá para vocês verem, ela pesou aqui 7 gramas, tá, gente? Se eu pesar também aqui essa bolinha de gude, opa, também 7 gramas. Olha, eles têm a mesma massa geral, né? Mas, se eu jogar aqui, vou jogar aqui vou deixar aqui, tá? Peraí, só um pouquinho. Se eu jogar aqui esta bolinha aqui dentro, vai alterar o volume, tá? Então, essa alteração, eu vou descobrir qual que é o volume que ele tem, tá? Aí eu faço a massa pelo volume, eu vou achar a densidade. Mesma coisa, eu vou jogar a borracha, ela vai também alterar aí o volume, e eu vou fazer então um cálculo da massa por esse volume e eu acho a densidade. E vou perceber que a densidade dos dois é diferente, tá, gente? Isso é propriedade específica da matéria, tá certo?
Bem, essas foram nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E até uma próxima com outra aula de Química, próxima aula Modelos Atômicos. Espero vocês. Um abraço.